2023 provavelmente será o melhor ano para quem quer se tornar um milionário e eu posso te provar. Essa é a primeira vez que estamos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite e sou analista de investimentos aqui da Invest Space. E hoje eu quero mostrar para vocês o porquê que eu acredito que 2023 vai ser um ano decisivo para todos aqueles que querem se tornar milionários a partir dos investimentos. E para a gente poder entender esse motivo, primeiro a gente tem que entender o que aconteceu nesses últimos anos para tornar 2023 tão especial. E a nossa história ela começa lá em 2008, com a crise do subprime nos Estados Unidos. E a crise do subprime forçou o Fed a começar a imprimir dinheiro e comprar as dívidas dos grandes bancos que tinham sido colocados numa situação muito delicada, por eles mesmos inclusive, mas que estavam numa situação muito delicada. E essa impressão de dinheiro ela se intensificou ao longo dos anos. E aí, somado com isso, em 2020, uma pandemia fortíssima bateu. Essa pandemia, que foi a pandemia do Covid, ela forçou duas grandes instâncias a acontecerem. A primeira delas é que as pessoas estavam em casa sem trabalhar. E por conta disso, o governo teve que começar a dar dinheiro, cheques para essas pessoas, para elas poderem se manter comprando ali, para poder ficarem vivas e esperar a pandemia acabar para poder, então, de fato, voltar a trabalhar. E a segunda parte disso é justamente que, por as pessoas não estarem trabalhando, por estarem em casa, houve uma disrupção na produção de bens. Então, menos bens foram produzidos aí por conta disso. E aí, obviamente, tudo isso gera um problema, né? Porque se existe pessoas com dinheiro que estavam recebendo cheques, querendo comprar, demandando coisas, e ao mesmo tempo uma disrupção na oferta, então pessoas produzindo menos e, portanto, menos bens no mercado, os bens foram sumindo, né? Foram ficando cada vez mais escassos. E como essa pandemia ela durou praticamente 2 anos, a economia ela foi muito afetada. Só que conseguiu ficar ainda pior quando o presidente Putin, que é o presidente russo, decidiu que a Rússia iria invadir a Ucrânia em fevereiro de 2022. E isso, obviamente, causou mais uma disrupção no mercado. Porque tanto a Rússia quanto a Ucrânia são fortes produtores de gás natural, de petróleo e de comida, que são bens muito importantes para a economia e que afetam o preço de todos os outros produtos. Com tudo isso, o preço das coisas começou a ficar muito alto, que é justamente essa alta generalizada que a gente chama de inflação. E a inflação nos Estados Unidos chega na casa de praticamente 10%, lá na Europa chega em 10,6%, entre outros locais que atingiram inflações não vistas nas últimas 3, 4, 5 décadas. Então chegou-se a inflações muito altas justamente por conta de todo esse cenário aqui que a gente pintou. Agora, uma outra coisa que não era também vista em diversas décadas é o quanto esse conteúdo aqui está muito top. E é por isso que ele merece muitos likes aqui embaixo. E eu conto com a sua ajuda para poder chegar nesses likes. Então deixa o seu joinha aqui embaixo que a gente agradece bastante. Para evitar que o mundo entrasse numa hiperinflação, aquela situação econômica, inclusive, que a gente viveu aqui no Brasil, ali mais ou menos na década de 70 até 94, não sei se você chegou a pegar, que é basicamente quando tinha pessoas no supermercado reprecificando todos os produtos, então você tinha que correr, pegar o produto antes que fossem lá e mudasse o preço daquilo ali, para você poder pegar o preço mais barato. Para evitar que isso acontecesse no mundo como um todo, os bancos centrais do mundo se viram obrigados a aumentar as taxas de juros. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros já chega a 4,5% no momento da gravação desse vídeo e já se espera que ela venha a aumentar ainda mais agora em 2023. E não só isso, na Europa já chega em 2%, no Brasil a taxa Selic, que é a nossa taxa de juros, chega a 13,75%, valores exorbitantes justamente para poder controlar essa inflação. E só para efeito de curiosidade, eu quero destacar aqui duas formas que o aumento dessa taxa de juros afeta essa inflação, para a gente poder entender o porquê que isso, de fato, é uma artimanha que os governos têm para poder controlar a inflação. A primeira forma é que quando a taxa de juros ela está elevada, o preço na bolsa de valores normalmente cai. E isso acontece porque o preço ali da bolsa de valores das empresas é um reflexo das expectativas de lucros futuros trazidos a valores presentes. E quando você faz esse trazer a valor presente, você normalmente usa uma taxa de desconto, que normalmente é a taxa livre de risco, que é justamente essa taxa que o governo aumenta. Então, quanto maior você tem de desconto, menos ela vai valer no valor presente. E com essa percepção de que você está perdendo dinheiro, as pessoas começam a se sentir mais pobres. E quando você se sente mais pobre, normalmente você evita gastar dinheiro. Quanto mais rico você se sente, mais você acaba gastando. Quanto mais pobre você se sente, menos você acaba gastando. Isso faz um controle na demanda que diminui a inflação. A segunda forma que eu quero comentar aqui com vocês é que justamente quando a taxa de juros ela aumenta, as empresas se sentem menos confortáveis de investir em expansão.
E isso acontece justamente pelo fato de que quando essa taxa de juros está aumentando, normalmente é um cenário desafiador para a empresa. Ela quer evitar gastar dinheiro para poder segurar ali e passar pelo cenário desafiador. Então ela começa a segurar algumas coisas menos importantes. E isso acarreta em duas coisas importantes que a gente tem que mencionar aqui. O primeiro é que pela empresa não estar se expandindo, ela não está comprando itens, materiais para poder fazer a expansão de fato. Isso obviamente acarreta em menos dinheiro circulando e, portanto, menor inflação. Mas, além disso, quando a empresa evita de se expandir, ela também diminui a contratação, o que faz com que menos pessoas tenham acesso a dinheiro e, portanto, também menor quantidade de demanda e que gera menor inflação. E como vocês puderam ver aqui, a taxa de juros ela controla apenas a demanda. E controlando essa demanda aqui, vai diminuir a inflação, porque a lei da oferta e demanda diz que quanto menor a demanda procurando por ativos, menor vai ser o preço e isso segura a inflação. Agora, uma coisa que a taxa de juros não diminui de jeito algum é justamente o retorno maravilhoso que você vai ter ao se inscrever aqui no nosso canal. Por isso, eu peço que você clique no botão inscreva-se aqui abaixo, que a gente te garante um retorno espetacular com os diversos conteúdos que a gente traz aqui para você. Mas beleza, agora você pode estar se perguntando, tá, Yuri, teve um aumento da inflação e teve um aumento da taxa de juros para controlar a inflação, mas o porquê disso ser importante para mim e como eu posso aproveitar dessa oportunidade para me tornar um milionário no futuro? E a resposta ela é muito simples. Se lembra que eu acabei de explicar para vocês que quando há um aumento da taxa de juros, há uma queda na bolsa de valores do preço das empresas? Isso apresenta uma oportunidade para você de comprar boas empresas a preços bem descontados. E lembrando que o lucro das empresas não mudou, ainda vai continuar os mesmos valores no futuro. A diferença é só a taxa de juros que aumentou a taxa de desconto e aí quando vai trazendo a valor presente, esse valor chega mais baixo no valor presente. E por conta disso, a Bolsa de Valores está te dando a oportunidade de comprar boas empresas que vão ter bons retornos no futuro a valores mais baixos. Mas espera aí, não é só isso. Também existe um dado histórico que mostra que lá nos Estados Unidos a Bolsa chega no valor mais baixo de 6 a 9 meses antes da gente entrar numa recessão. E como existe uma alta chance, está sendo precificado uma recessão no fim de 2023 ou no mais tardar no primeiro trimestre de 2024, isso mostra que 2023 vai trazer para a gente ótimas oportunidades para a gente poder estar entrando na Bolsa de Valores, comprando esses ativos a preços bem descontados, quase que no mínimo histórico. Se não, no mínimo histórico, dependendo da sua sorte, você pode acabar acertando também. Depois que você escolher os seus ativos e investir, comprar esses ativos na Bolsa de Valores, por você ter comprado num valor bem abaixo ali, é só esperar o tempo fazer o trabalho dele de multiplicar esse capital aí para você. Inclusive, se você quer aprender a escolher bons ativos para poder ter uma multiplicação de capital, a gente vai deixar uma playlist aqui embaixo na descrição com alguns vídeos que a gente já fez sobre esse assunto para você poder aprender e poder estar aplicando essas estratégias de investimento e melhorando os seus retornos. Mas vale lembrar duas coisas muito importantes de se dizer aqui. A primeira é que eu não sou vidente e a economia ela muda de todo instante. Então, essas coisas elas podem mudar. Por exemplo, podemos ter uma recessão antes do fim de 2023 ou depois do primeiro trimestre de 2024. Então, muita coisa pode acontecer e à medida que as coisas forem acontecendo, elas vão sendo precificadas de formas diferentes. A segunda coisa que eu tenho para dizer aqui para vocês é que não tem como a gente acertar o fiofó da mosca toda hora. Você não vai comprar um ativo sempre no preço mais barato. E por isso é importante que você vá comprando o que você quer comprar, os ativos que você escolheu para comprar e vá fazendo o preço médio aí à medida que for caindo, se ele for caindo. Assim, quando a Bolsa de Valores começar a subir no longo prazo e o seu capital começar a ser multiplicado, você vai ter agradecido de ter assistido esse vídeo aqui até o final. E se você quer ajuda para montar uma carteira que seja diversificada, segura e que tenha altos rendimentos aí para o longo prazo, eu peço que vocês entrem em contato com a gente pelo nosso Instagram, @InvestSpace, que também está aqui em cima para vocês e a gente pode estar te ajudando. Então, gente, essas são as razões pelas quais eu acredito que 2023 vai ser um ano espetacular para todos nós que estamos na Bolsa de Valores investindo. Mas agora eu quero saber a sua opinião. O que você acha que vai acontecer em 2023? Deixa aqui embaixo nos comentários. E eu peço que se você gostou desse vídeo, que você deixe aquele seu like aqui embaixo e que você considere compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos e familiares que estão querendo ou já investem na Bolsa de Valores, para eles entenderem o porquê que 2023 tende a ser um ano tão bom para a gente que está na Bolsa de Valores. No mais, agradeço a todos que ficaram aqui até o final do vídeo e lembro que temos uma playlist aqui embaixo te ensinando como escolher boas empresas para poder melhorar a performance dos seus investimentos. E se você quiser entender um pouco mais sobre o que é ser gestor financeiro, de análise de investimentos, bem como entender
os principais erros e acertos que eu cometi agora em 2022. Eu vou deixar esse vídeo aqui como recomendação para vocês.